Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar de tentações, tá bom? Eu já gravei um vídeo sobre esse assunto uma vez, mas quero gravar novamente um outro vídeo falando sobre esse assunto de uma maneira diferente agora. Tá? Da outra vez eu explorei outras situações e neste aqui eu vou explorar uma situação mais pessoal, né? São tentações pessoais. Aquele outro, eu explorei outros tipos de tentações perigosas e letais. Então vamos ler? Não existe tentação, né, se o ser humano não estiver existindo, né? Mas é essa a finalidade daquele que procura tentar aniquilar quem existe. E é nesse ponto que eu quero conversar com você. Tiago capítulo 1, o verso... Tiago capítulo 1 e o verso 14. Tiago capítulo 1, verso 14. Diz assim, quer ver? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago falando. Por que Tiago disse isso? Porque todo ser humano, seja ele homem ou mulher, ele já nasce debaixo do jugo do pecado. E quando o ser humano nasce debaixo do jugo do pecado, todos, ninguém escapa. Viu? Porque quando nós nascemos, o pecado já estava aqui. Então nós nascemos debaixo do jugo do pecado. E por causa desse jugo, nós somos tentados todos os dias. E se nós não tomarmos alguns cuidados, seremos destruídos por essas tentações provocadas pelo inimigo. Mas além dessas tentações, existem outras tentações perigosas que nos induzem à morte, à aniquilação, à inexistência. Tá? Uma, tentação humana. A tentação humana, ela é perigosa também. Quando a pessoa ela é provocada, ela é instigada, ela é induzida, né, por outra pessoa a praticar algo que possa prejudicar a sua vida. A pessoa pode ser induzida. O apóstolo Paulo, quando ele falou assim, olha, quando eu fui falar com vocês, eu não fui falar com palavras persuasivas de sabedoria humana. Então, existem técnicas de tentação humana que podem induzir pessoas a cometerem todo tipo de situações ruins. Tentações humanas, elas são perigosas também, né? Às vezes a pessoa, numa simples discussão, pode sair machucada, lesada ou até vir a óbito por causa da tentação humana, né? Discussões, brigas, má interpretações das coisas, pré-julgamentos, injustiças, todas essas coisas, elas estão inseridas na nossa vida como um todo e podem provocar situações adversas na vida do ser humano e induzi-lo a cometer muitas coisas, tá? Dependendo do que a pessoa recebe como fala, né? Uma fala de negatividade, passando a pessoa para baixo, diminuindo a pessoa, desqualificando a pessoa, né? Colocando a pessoa num estado de vergonha, num estado ruim, né? Então, estas coisas produzem tentações perigosas. E dependendo do que a pessoa ouvir,
ela começa, se aquilo entra na cabeça e fica, ela começa a entristecer-se, a não ter sentido de vida. Palavras pesadas que as pessoas ouvem, ou até mesmo dos próprios pais, os filhos ouvem dos pais, a esposa ouve do marido, o marido ouve da esposa. Ambos, na sociedade, se hostilizam com palavras, diminuindo um ao outro. Isso provoca uma angústia nas pessoas e tristezas profundas. São tentações humanas. E nós temos que ter cuidado com as tentações humanas. Saber, uma coisa que eu procurei adquirir ao longo dos anos, quanto à tentação humana, é não deixar que certas palavras parem dentro da minha cabeça. Ela precisa entrar aqui, não vai me causar nenhum efeito, vai produzir algo de positivo na minha vida, vai trazer benefícios para mim, vai melhorar a minha vida como um todo ou vai procurar me aniquilar? Então, vai procurar me aniquilar? Então eu vou evitar essa palavra. Eu vou pensar que eu não ouvi esta palavra. Eu preciso criar mecanismo de resistência a esse tipo de palavra e pensar que eu sou maior do que ela. Você precisa pensar nisso, que você é maior do que aqueles que dizem que você não é. Que você é maior do que aqueles que estão dizendo que você não vai conseguir. E você pode ser julgado dessa forma, ou julgada, que para você não tem jeito, que não vai dar certo, que para você é um caso perdido. Estas palavras, elas entram como um martelo dentro da nossa cabeça, nos rebaixando, nos aniquilando, nos tornando moídos diante das circunstâncias. Mas será isso mesmo? Será que é isso mesmo que Deus pensa de mim? Deus falou na boca do profeta Isaías que ele diz: eu sei o que penso de vós, Deus falando, pensamentos de paz e não de guerra. Quando tem guerra tem o quê? Destruição. Então Deus, o que ele pensa de mim? Eu preciso pensar de uma certa forma, tentar entender que se Deus permitiu eu vir ao mundo é porque Ele quer que eu faça algo bom. Ele quer que eu produza coisas boas. Ele quer que eu cresça, prospere. Ele quer que eu seja um grande homem, se tratando de mulher, uma grande mulher. É isso que Deus quer da gente. Deus não colocaria a gente no mundo para simplesmente viver como se não tivesse sentido da vida. Só que quando nós nascemos, eu sempre digo que nascer é um milagre, sobreviver é um desafio. E vamos crescendo, tornando-se adulto, as tentações elas vêm para nos desestimular, nos desacreditar e fazer com que nós não tenhamos sucesso ou não possamos alcançar aquilo que precisamos ou ser a pessoa que precisamos ser. Temos que tomar cuidado. A tentação humana ela é perigosa. Se você ouvir uma palavra de negatividade, te diminuindo, te rebaixando, te desconsiderando, te desqualificando, deixando você no estado de vergonha, feche a tua mente para essas palavras negativas e pense no de bom que você será capaz ou é capaz de produzir. Pense nisso. Você é muito maior do que as palavras que te falaram, te diminuindo, te desqualificando. Tá certo? Outros sim, tem a tentação humana, mas também tem a tentação demoníaca, perigosa, letal, que mata e produz mortes. Sabia disso? Está escrito em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, quando o apóstolo Pedro fala, quando a palavra de Deus fala, 1 Pedro 5, verso 8, diz, sede também pacientes e fortalecei o vosso coração, É 1 Pedro 5, 8. Eu li errado aqui, peraí.
1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, todos os dias te vigiando, 24 horas por dia. O inimigo invisível das nossas almas, ele nos monitora 24 horas por dia, procurando uma brechinha para ele entrar e fazer um estrago na nossa vida. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o verso 9. O qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quando você estiver passando por uma tribulação, alguma coisa assim, outros estão passando também com você. Então pense nisso. Muito cuidado com a tentação vinda do diabo. Ela é perigosa. Ela é montada, maquiada. Ela vem com boa aparência. Tá entendendo? Ela vem com boa aparência. Ela vem com a condição de positividade, mas por trás vem todo um estado de destruição para te aniquilar, para poder fazer você deixar de existir. Muito cuidado com as tentações produzidas pelo inimigo invisível das nossas almas. O que ele produz? O inimigo produz vergonha, porque ele vai te expor. Primeiro, o inimigo ele vai te atrair. Quando ele te atrair, ele vai te induzir a errar. Depois que ele te induziu a errar, ele vai te expor. E ao você ser exposto, você vai ter vergonha. É isso que ele quer. Que você mesmo destrua você mesmo. O próprio inimigo invisível das nossas almas, ele é tão terrível que ele faz essas coisas. Ele induz você a errar. Depois que você errou, você cai numa tentação em querer tirar a sua própria vida. Olha os problemas que a sociedade está tendo aí. Uma família vai funcionando tudo direitinho, o marido, a mulher, tudo certinho. Está dando tudo certo, as coisas dão certo. De repente o inimigo semeia uma intenção para separar aquelas duas pessoas. Aí você já construiu tudo, você já produziu, vocês estão bem. Agora no ponto de poder usufruir do trabalho pesado que tiveram, o inimigo vem, semeia uma contenda na vida do casal, uma traição, um adultério, o engano, a mentira, o desprezo, a falta de atenção. Se é família, os pais e filhos não se entendem, às vezes até mortes, assassinatos na família. Isso tudo é produzido por um inimigo invisível. Ele não faz nada, ele só prepara o cenário e a armadilha para você cair. Quando você perceber isso, se você é casado, tem família, quando você perceber isso, sente e converse. Se for preciso, que às vezes o problema ele chega através de uma discussão. Se for preciso, se você falou um pouco pesado, um pouco estranho, peça desculpa. Não é vergonha, é uma condição de nobreza você pedir desculpa. É uma condição de grandeza você se desculpar. Isso porque a palavra de Deus diz no livro de Tiago que resisti o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo é não entrar no jogo do diabo. Pense nisso. Outra tentação perigosa é a tentação da opressão. Eclesiastes 7, verso 7, que diz: a opressão faz endoidecer até o sábio. E daí vem o suborno. O que é isso? Você já está oprimido, sem recurso, sem dinheiro, sem casa para morar, desempregado, sem saber o que fazer.
Então você agora está num estado de fragilidade e impotência diante dos problemas que você está enfrentando. Então agora você entra num estado de espírito ruim e você passa a aceitar qualquer coisa para se livrar daquela opressão. E é perigoso, é letal. Porque numa condição dessa, você vende a tua alma até para o diabo. Então toma muito cuidado com isso. Se você cair num estado de opressão, procure ajuda. Procure dialogar. Exponha para alguém idôneo a sua situação. Converse. Para que você no meio dessa escuridão toda que te cerca, encontrar uma luz que possa te guiar a solução para a tua vida. Na verdade, tá entendendo? Outro sim, a tentação pessoal é perigosa. Ela brota de mim mesmo e costuma ser mais perigosa, porque quando eu estou cheio do meu eu, cheio de mim mesmo, eu não consigo enxergar nada ao meu redor, não consigo enxergar ajuda, eu não consigo enxergar que estão me aconselhando para poder eu viver melhor, eu não consigo enxergar que as pessoas estão me ajudando para que eu possa viver melhor. Eu não aceito ajuda, eu não aceito conversar, eu não aceito dialogar, eu não aceito nada. Olha só o que está dizendo aqui em Romanos capítulo 7, em Romanos capítulo 7, do verso 18 a 20. Eu vou ler só para deixar como... Deixa eu ler para você aqui, Romanos 7, 18 a 20. Ó, o que diz assim? Romanos 7, 18 a 20. Diz assim, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então agora eu tenho a oportunidade, quando a tentação pessoal ela é produzida do meu ego, de mim mesmo, eu passo a produzir coisas que vão prejudicar outras pessoas, prejudicar a mim, prejudicar a minha família, prejudicar os meus parentes, os meus amigos, os meus vizinhos. Eu tenho que ter cuidado comigo também, não é verdade? Às vezes eu posso trabalhar, eu prefiro furtar. Às vezes eu posso trabalhar, eu preciso viver uma vida de crimes. E isso eu estou colocando várias pessoas em risco. Quando eu entro numa vida promíscua, sabendo que eu posso produzir mais, e eu entro numa vida ruim, e eu acabo produzindo um mal tão terrível, que às vezes eu faço a minha mãe, que chorou, que lutou comigo muito tempo, chorar, os meus pais chorarem, os meus irmãos chorarem. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque se eu não tomar cuidado, essa tentação me levará à morte e trará tristezas profundas à minha família. Pense nisso, meu amigo, você que é jovem, moça, rapaz, pense nisso. Outra situação também aqui para a gente encerrar. Tristezas e angústias profundas. Essas tristezas e angústias profundas é perigosa. É aí nesse estado de fraqueza que o inimigo ele vai procurar uma maneira de a gente entender que a morte e o suicídio é o melhor caminho. Capítulo 116, Salmos 116, verso 3 diz: Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Preste atenção no peso desta palavra. Cordéis da morte. Prisões me cercaram. A angústia do inferno se apoderaram de mim. Me encontrei em aperto e tristeza. Tome cuidado com isso.
Há momentos que nós sofremos angústias terríveis, difíceis, que deixam sequelas e marcas. E às vezes nós achamos que alguma coisa errada estava acontecendo com a gente. E desejamos não existir mais. Mas diz a Bíblia aqui no Salmo 116, verso 4, que Davi fez uma coisa que você pode fazer também. Invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Faça isso. Pede socorro. Busque ajuda. E eu tenho certeza que Deus vai te livrar das tentações que te cercam, que te perseguem, que te induzem a cometer coisas ruins. E você será liberto e vai alcançar uma vida plena, uma vida produtiva, uma vida em que você vai olhar para trás e vai dizer: poxa vida, meus pés quase foram para a cova, mas Deus, Ele me socorreu. Quero orar por você. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por tua bondade e pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas. Te agradecer pela paciência que o Senhor tem conosco, nos esperar para que possamos melhorar. Te agradeço grandemente pela tua grandeza, Senhor, porque para fazer o que o Senhor faz, tem que ser um Deus do teu calibre, soberano, justo e fiel. Que mesmo o ser humano entrando numa rota ruim, o Senhor ainda espera que ele melhore e alcance uma condição favorável. Pai amado, eu quero orar por todas essas pessoas que estão passando por situações, sensação de morte, sensação ruim. Talvez elas achem que é melhor morrer. Se é uma moça, se é um rapaz, se é um senhor, uma senhora. Senhor, tem misericórdia destas vidas, para que elas encontrem, Pai, o refrigério para as suas almas e a plenitude da vida. Eu repreendo, Senhor, toda a sorte de mal contra esta vida. Todo o mal que tem induzido esta vida a cometer suicídio, a cometer coisas ruins. Eu repreendo, ó Pai, e clamo a vitória e a bênção sobre esta vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Conversamos numa próxima oportunidade. Espero que esta palavra te ajude. Se você chegou aqui pela primeira vez, curta os nossos vídeos, comente, compartilhe, para que de alguma forma nós possamos tornar, eu e você, tornar o dia de alguma pessoa melhor. Deus abençoe você em tudo.